você nesse momento de oração em que entro no seu lar, na sua vida, como igreja, levando a mensagem da salvação de Cristo. Esse mês de setembro é o mês em que vivemos de modo mais intenso a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus e que nos ensina a viver como filhos de Deus. Então, se a Bíblia nos ensina a viver como filhos de Deus, o que pode nos tirar do caminho de Deus? O Santo Padre, o Papa Francisco, ele diz que o grande perigo de nós católicos e cristãos no nosso tempo é a mundanidade. A mundanidade nos impede de viver a Palavra de Deus. Ele esclarece, o Papa nos esclarece que temos que ter consciência. Não vivemos mais numa época em que as pessoas estão abertas ao Evangelho. As mudanças sociais, o próprio secularismo, que nega os valores cristãos e o destrói, está presente na nossa sociedade. Nessa mentalidade secularista, a fé não tem nenhuma serventia no cotidiano das pessoas, porque a religião seria apenas um fato sentimental, não estaria no nível da prática, mas do sentimento. Então, cada pessoa, segundo a mentalidade atual da sociedade, deveria escolher aquilo que crê, e com isso coloca a religião apenas no âmbito da vida privada. Não é, a religião não interfere ou não interferiria na sociedade, no agir, no modo de ver o mundo, mas apenas algo de sentimento e algo pessoal ou muito intimista. E assim não haveria influência na educação, na política, na economia, na forma de viver em sociedade. Então, influenciados por essa mentalidade secularista, em que a religião ficou no âmbito íntimo e privado, e que ela é excluída na prática da sociedade, o Papa então chama a nossa atenção para que a gente olhe bem que o secularismo quer fazer a separação entre a fé professada e a vida pessoal, de modo que as pessoas se afastem dos símbolos religiosos, que as festas cristãs e populares elas desapareçam e os valores evangélicos, os valores da Bíblia, do cristianismo, sejam então atacados pela mídia, e assim a sociedade desliga fé da vida. Você que está rezando nesse momento de oração, sabe que não é assim. A oração nos compromete uns com os outros, nos compromete com a sociedade, nos compromete com a educação, nos compromete com o econômico, o político, para que nós tenhamos uma pátria soberana, independente. Nós cristãos precisamos lutar contra toda essa intervenção e separação da fé com a vida. Nós poderíamos aqui citar a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, em que Timóteo diz: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa da cobiça, muitos se desviaram e vivem hoje longe do próprio caminho do Senhor. Vejam, numa sociedade como a nossa capitalista, o amor ao dinheiro acaba mundanizando o nosso coração e a nossa vida.
e nos fazendo, portanto, viver, embora professando a fé, longe e distante de Deus. De modo especial, nós podemos tomar São Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, e perceber de que mundanização, de que mundanidade, o que é essa mundanidade que o Papa diz que nos impede de viver a palavra de Deus. Aí São Marcos, no capítulo 7, versículos 21 a 23, ele diz: é do interior do coração dos homens que procedem maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultério, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem do coração do homem e tornam impuro o próprio homem. É dessa mundanidade que o Papa fala. Ao invés de ser sal da terra e luz do mundo, nós deixamos povoar nossos corações com estas perversidades, cobiças, inveja, desonestidade, enfim, tantas coisas ruins cultivadas dentro do nosso coração e colocadas como centro da vida, de modo que rezamos, mas o nosso coração está longe de Deus. Praticamos até a vida espiritual, a comunhão com o Senhor, mas às escondidas realizamos obras desonestas, difamações, calúnias, às escondidas vivendo no mundo virtual. Nós traímos, fazemos o mal, desejamos, portanto, a morte aos outros e assim nos afastamos da palavra de Deus ou dos valores que a palavra de Deus nos traz. Então é preciso lembrar que no mês da Bíblia nós somos chamados a viver como sal da terra e luz do mundo. São Mateus, capítulo 5, versículos do 13 a 16. Brilhar no meio do mundo a luz de Cristo pelo nosso testemunho. Fazer com que a nossa pátria seja de fato uma pátria soberana e independente, onde a vida e a dignidade de todos são postos por nós como valor e defendidos por nós com a própria vida. Assim, a palavra de Deus nos ensina a viver em sociedade, a construir a comunidade, a fazer do mundo um mundo de justiça e de paz, um mundo de fraternidade e do bem comum. Se não começar pelo nosso testemunho cristão, de nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas obras e louvem o Pai, nós não podemos curar do nosso coração as feridas que o pecado pode trazer, nos desviando do propósito, dos valores que a palavra de Deus, nesse mês de setembro, nos traz. Então, nesse momento de oração, tome a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como caminho de vida. Não seja subjetivista, né? Não escolha só aquilo que você acha que é importante para você, mas como igreja, coloquemos nossa vida a serviço do Evangelho na construção de uma sociedade fraterna, justa, igualitária e, portanto, uma sociedade de paz. Que nós sejamos sal da terra e sejamos luz do mundo, guiados pela palavra de Deus, que nos faz viver e praticar a obra de Deus, nosso Senhor. Então não deixemos a mundanidade tomar conta e enraizar em nossa vida, em nossa família,
em nosso coração, mas que a palavra de Deus ilumine nossos passos, guie a nossa existência. Que a bênção do Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e infunda em vós a sabedoria do Evangelho. Amém.